A Petrobras anunciou o fim do PPI, Preço de Paridade de Importação, política adotada em 2016, que mantinha os preços dos combustíveis atrelados ao mercado internacional. Desde sua criação, a estatal registrou lucro recorde, mas os preços do diesel e da gasolina dispararam, subindo mais que a inflação. Eu gostaria que tu comentasse sobre isso. Bom, a política de preços da Petrobras durante o governo Bolsonaro fez com que a Petrobras se tornasse a empresa que mais pagava dividendo do mundo, não é? Sendo que não era a empresa mais rica do mundo. Então, existe aí um desacordo. Não é? Qual que é a maior empresa do mundo em questão de valor? Não é a Petrobras. Então, por que a Petrobras paga o maior dividendo do mundo? Não é? Agora, assumiu, né, se eu não me engano, o Jean Paul Prats, né, que é o presidente da Petrobras. Ele é um cara que eu já vi algumas entrevistas antes dele se tornar presidente da Petrobras, e é um cara que tem boas ideias. Só que é aquilo que o Ciro Gomes já falou durante a campanha dele sobre a questão da Petrobras e sobre a questão também do Banco Central. Você tem que mudar o conselho para você mudar de fato a política de preços da Petrobras e para você mudar ali a política fiscal, né? A política monetária, na verdade, desculpa, tá? A política monetária do país, que no caso é o quê? O juro, né? O juro, a meta de inflação, tudo isso. Então, se você não muda, a estrutura continua a mesma, né? O mesmo presidente do Banco Central do Bolsonaro é o mesmo presidente do Banco Central do Lula. E a Petrobras, embora tenha sido trocado ali o presidente, o que ocorreu é que os preços dos combustíveis abaixaram porque houve uma valorização da moeda brasileira e houve uma queda do petróleo no cenário internacional. Mas mudança significativa de preço não teve. Certo. No caso, então, porque quando eles anunciaram a mudança da política de preço, a gente viu que, como tu mesmo falou, a gente viu que o preço da gasolina diminuiu, o preço do diesel diminuiu, mas então foi por conta de políticas externas e não políticas internas. Você pode ver, hoje mesmo eu vi uma notícia de que o diesel ia cair 30 centavos, né? Só que hoje mesmo o dólar fechou em 4,82. Então, se está tendo uma valorização do real, é evidente que o que é cotado no mercado externo vai ficar mais barato, porque a moeda brasileira ficou mais forte. Agora, uma mudança da política de preços da Petrobras, por exemplo, que teria algum significado para a população, o que seria? Seria você calcular o custo de extração do petróleo brasileiro com a logística, mais imposto e mais uma margem de lucro aí, que é a média das petrolíferas e dos postos de gasolina. Você teria o preço nacional do combustível brasileiro. Agora, se você cota o petróleo já no preço internacional do barril, você está seguindo a mesma política de preços. Como que forma o preço nacional? O preço da extração, a margem de lucro pela petrolífera para ela operar, a margem mínima de lucro para a petrolífera operar, os impostos, o custo logístico e o custo do posto de gasolina. Qualquer coisa cobrado a mais que isso, você não está seguindo uma política de preços nacional. A Petrobras ela precisa ter lucro para ela continuar desenvolvendo tecnologia. Ela precisa ter lucro. Não estou defendendo uma empresa deficitária. Mas não precisa você seguir o preço do barril do petróleo externo. A Rússia está no conflito com a Ucrânia. A gente tem toda a questão ali de Israel e a Palestina e o Hamas, a intervenção da Europa. Então, são circunstâncias que acabam mexendo com o preço do petróleo. O Brasil não tem nada a ver com isso. O Brasil está desse lado do mundo. Ele não tem nada a ver com o que está acontecendo do outro lado do mundo. Sim. O Brasil tem petróleo, a Petrobras, Getúlio Vargas criou a Petrobras para proteger o Brasil da oscilação do petróleo internacional, do preço do barril de petróleo internacional, né? Aí, o que acontece? Essa política de preços que o Jean Paul Prats falou que modificou agora, né, nesse ano, certo? Eu gostaria de saber, tu acha que o Jean Paul Prats está meio que camuflando isso daí? Tu acha que essa mudança é de mentira? Porque a gente está vendo que, na verdade, a política continua seguindo a política internacional. Porque, na verdade, ele tem que nacionalizar e não está nacionalizando a política. Não, e nem vai nacionalizar. Eu não acho que ele está mentindo. Eu acho que ele faz o que está no limite dele fazer. Ele não consegue fazer mais que isso. O que o pessoal tem que entender, o pessoal que defende um protecionismo econômico, uma defesa da Petrobras, tem que entender o seguinte: o PT é um partido reformista. Ele vai fazer determinadas reformas dentro do sistemão. A gente critica o Bolsonaro pra caramba aqui, mas onde a gente teve a menor taxa de juro foi durante o governo do Bolsonaro, não foi no governo do PT. Pelo contrário, no governo do PT da Dilma, a gente teve as maiores taxas de juros depois ali da concretização do Plano Real pelo Fernando Henrique Cardoso. Depois da estabilização do Plano Real, a gente veio ter as maiores taxas de juros com um governo auto-intitulado de esquerda. E o Banco Central não era autônomo, né? E o Banco Central não era autônomo, não tem nem essa desculpa. O candidato do PT em 2018 foi quem? Foi o Fernando Haddad. É né? verdade. Ficaram falando que era o Lula, chegou no dia da votação, era o Fernando Haddad. Um dos nomes mais liberais do partido.
Então, assim, a gente tem que parar de passar um pano para o que o PT faz. Reestatização, Eletrobras, ninguém fala em reestatizar a Eletrobras. Tem inclusive, eu ouvi o Ciro Gomes falando, eu não sei se é de fato, mas provavelmente é uma boa fonte, Ciro Gomes, né? Ele falou que o professor Luiz Gonzaga Beluso sugeriu que a Petrobras pegasse a Eletrobras para fazer um complexo energético mesmo, né? A Eletrobras que foi privatizada, o PT nem sequer fala em ter estatizado novamente o que é a Eletrobras. Então, que esquerda é essa? Que comunismo é esse? Né? É verdade, é verdade. Pois é. No caso da política de preço da Petrobras, isso daí, então, né? Infelizmente, a gente vai ter essa mesma política de preço, então, né? Meio que camuflado, e vai continuar seguindo a oscilação do mercado internacional, então, é isso? De uma forma ou de outra, vai acabar seguindo. O que o Beluso sugeriu foi a fusão da Petrobras com a Eletrobras. Mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer por quê? Porque o PT ele não foi eleito para isso. O PT, como que ele foi eleito? Com qual discurso que ele foi eleito? Ele foi eleito com a frente ampla, com o discurso de que era necessário derrotar o fascismo. Esse foi o discurso. Teve a foto lá, Lula, com a Marina Silva, Henrique Meirelles. Essa era a frente ampla. E a frente ampla que está governando o Brasil. E não é do interesse da frente ampla você controlar o preço do petróleo a nível nacional. Não é do interesse da frente ampla você ter dois preços de petróleo. Você ter o preço internacional, que é o petróleo que o Brasil vai exportar, e o preço nacional, que é o que vai ser distribuído para a população. Que é aquilo que eu já falei. O preço da extração, o preço da logística, a margem de lucro, os impostos, e está formado o preço. Não é do interesse